Está no ar o Porto Alegre em Debate. O tema do programa de hoje é o planejamento familiar. Para falar disso, está aqui no estúdio conosco o vereador Dr. Raul Torelli, que é autor de um projeto de lei que institui o Programa Municipal de Combate à Miséria por meio do planejamento familiar. Também participam aqui dessa discussão Maria da Graça Paiva, que é professora e também presidente da Associação Paradigmação PAPS Projetos Sociais. Também conosco, Darcy Bart, coordenador do Programa de Planejamento Familiar da cidade de Alvorada, e ainda Mauro Luiz de Souza, promotor de justiça e presidente da Fundação Escola Superior do Ministério Público. Bom, para a gente começar a nossa conversa aqui, vereador, o senhor tem mais de 30 anos aí de atuação na saúde pública em Porto Alegre e já instalou aqui uma frente parlamentar em 2009 na Câmara Municipal sobre o assunto. Também já tem um projeto aprovado criando o Conselho Municipal de Planejamento Familiar. Veio de todo esse background aí, esse novo projeto. Com certeza, Poliana. Queria saudar todos os nossos amigos aqui, amigas e participantes aqui. A professora Maria da Graça, que é uma grande amiga, nossa suplente senadora, o promotor Mauro Souza, o doutor Darcy Bart, também responsável lá e criador do planejamento familiar do centro lá de Alvorada, né? Dizer que essa é uma bandeira que eu tenho realmente há muitos anos e tenho a oportunidade aqui na Câmara de desenvolver e trabalhar esse assunto na cidade. Isso me deixa muito satisfeito porque nós temos tido avanços muito expressivos e o próprio censo, agora em 2010, já vem demonstrando isso e acreditamos que temos muito a andar porque esse processo ele não para nunca, mas estamos no caminho certo. Tá certo. Bom, para a gente começar, eu quero saber como é que funciona a experiência de Alvorada. A gente tem, claro, a esperança de que seja aprovado o seu projeto, mas para a gente saber de um projeto que já está em andamento, Darcy, como é que está funcionando lá na cidade? Bom, em primeiro lugar, Poliana, eu gostaria de agradecer aí a gentileza do vereador Dr. Raul em convidar a gente para expor alguma coisa sobre o município de Alvorada. Também agradecer aí a presença da Maria da Graça. A Maria da Graça nós estava conversando em off, é isso que já veio a Alvorada, participou ativamente de alguns programas de Alvorada, principalmente a questão da violência nos bairros mais difíceis de Alvorada, que é o Umbu, né? E também agradecer aí a presença do Dr. Mauro, que a gente participou junto, né, desse fórum aí que foi organizado aí pelo vereador Dr. Raul. Na realidade, o programa de Alvorada de planejamento familiar, ele em maio desse ano fez 6 anos de inauguração de funcionamento. E posso dizer com orgulho, né, que Alvorada hoje é referência em termos de planejamento familiar no estado, quiçá no Brasil. Tá? Sempre no âmbito de uma equipe multiprofissional. Todos esses procedimentos que estão realizados no município passam necessariamente pelo crivo e pela análise de uma equipe multiprofissional, que são médicos, são psicólogos, assistentes sociais, tem urologista, né, tem uma da área administrativa, tem uma equipe muito grande que fala necessariamente com todo mundo. A gente faz tudo em termos de planejamento familiar. Já se percebe um impacto disso, né, na cidade? Na cidade, já. Mas na realidade o procedimento que é Alvorada hoje é a referência em termos de vasectomia. Né? Nesse período de 6 anos, a gente fez mais 2.200 e poucas vasectomias na cidade de Alvorada e o detalhe que essas vasectomias são feitas no posto de saúde de Alvorada. Né? Hoje a gente, em termos de vasectomia, faz mais vasectomia do que laqueaduras tubares. Né? Até porque, pela quantidade de vasectomias que a gente tem, aquele estigma masculino, diminuição de potência, diminuiu violentamente. Hoje não tem uma rua em Alvorada que não tenha 2 ou 3 pessoas do sexo masculino que fizeram a vasectomia e todos eles estão satisfeitos. No início a gente procurou atingir mais aquelas famílias com mais filhos,
com 5, 6, 7, 8 filhos. Né? E hoje a gente está vendo que a maioria desses procedimentos são feitos naqueles casais que querem planejar a sua família, que tem 2 filhos. Porque nós já atingimos. Sim, pois é, a gente falando assim de procedimentos médicos e tudo, parece um assunto um pouco frio, assim. Mas é importante a gente lembrar que o planejamento familiar é um direito previsto, inclusive, na Constituição Federal aqui do Brasil, né? Na lei federal. Exatamente. O artigo 227, parágrafo 6º da Constituição de 88 já previa o planejamento familiar como uma ação básica de saúde, de livre escolha do casal. E a Lei 9.263, de 12 de janeiro de 1996, regulamenta o parágrafo 7º do artigo 226 da Constituição, que trata exatamente do planejamento familiar como uma ação básica de saúde reprodutiva. Tratando o planejamento familiar aqui no Brasil como livre decisão do casal e uma obrigação do governo via Sistema Único de Saúde. É uma obrigação do Estado, leia-se governo, leia-se poder legislativo e executivo, que são os 2 poderes que governam, né, que promovem as políticas públicas de atenção social. Então, o planejamento familiar entra aqui como uma ação básica de saúde reprodutiva para o homem e para a mulher, para o homem, para a mulher e para o casal. Quer dizer, há que se fazer sempre uma distinção entre planejamento familiar e controle de natalidade. Né? Esse é vamos dizer assim, a distinção básica que sempre se apresenta. Quer dizer, o controle de natalidade é uma política pública de governo, uma política pública de Estado que visa interferir no número da população, né? Para mais ou para menos. China reduzia a população, 1,8 filhos por mulher é a média da China, que aliás é a mesma média do Brasil. Hoje a Europa, Inglaterra especialmente, o controle de natalidade lá se faz às avessas. Quer dizer, o Estado estimula as pessoas a terem filhos. Isso é controle de natalidade. Aqui no Brasil nós não temos controle de natalidade. Aliás, é proibido fazer qualquer ação de controle de natalidade no Brasil. O que se faz no Brasil é exatamente o planejamento familiar como uma política pública de atenção à saúde das pessoas e que inclui, por exemplo, atividades de regulação da fertilidade do homem e da mulher. Então, se o casal decidir que usará um método de esterilização, por exemplo, como a vasectomia, é a decisão do casal e cabe ao governo dar as condições para que isso ocorra. A orientação social, a orientação psicológica, a orientação jurídica e fornecer os meios para que isso ocorra. Então, o Ministério Público, desde pelo menos de 2005, quando nós começamos esta caminhada pelo planejamento familiar, nós acreditamos muito no Sistema Único de Saúde e na estratégia de saúde da família como a estratégia de atenção básica em saúde, né? E o planejamento familiar como uma dessas políticas que pode fazer com que nós passemos a reduzir, inclusive, a violência, dado que se as famílias forem planejadas, se os filhos, se os nascimentos forem planejados, haverá, tanto pela mulher, quanto pelo homem, quanto pelo casal, melhores condições de dar afeto, de dar carinho, de dar uma educação adequada para essa criança e dar melhores condições para que ela se eduque até emocionalmente e, por isso, virá esta pessoa, esta nova pessoa que se gera a partir dali, a produzir menos problemas sociais, a ter mais condições até mesmo de cuidar da sua própria vida, evitando se colocar em condições de vulnerabilidade, que é o que nós temos hoje em vários pontos. Veja que o planejamento familiar, ele até não tem, se nós formos olhar assim especificamente planejamento familiar, ele não tem muito a ver com a questão da condição
econômica da família. Porque mesmo em uma família abastada, se não houver o planejamento familiar, as possibilidades de dar problema são as mesmas que numa família sem muitas condições. Mas é claro que isso se torna muito mais evidente naqueles locais onde as condições sociais e principalmente as condições econômicas não são assim tão boas. Né? Pois é, mas é interessante que apesar de todo esse amparo legal que existe no Brasil para o planejamento familiar, me parece que ainda não existe uma consciência da população em relação a isso, né? E isso se reflete inclusive na educação. Na educação. Eu parabenizo a ti, Poliana, ao nosso querido vereador Raul, aos nossos médicos, o doutor Darcy, né, por estar aqui comigo também, aqui o doutor, Mauro. O doutor Mauro. Mas a questão educacional, eu como uma educadora apaixonada que sou, e hoje à frente de uma entidade preocupada com projetos sociais voltados para essas comunidades colocadas em vulnerabilidade social, e eu sempre insisto nesse termo, porque ninguém nasce com o estigma da pobreza, da miséria, mas se nós dizermos famílias em vulnerabilidade, crianças em risco social, é como se tivesse já uma marca que nem gado, que trouxe de nascença. E não, é uma responsabilidade que temos, porque elas foram colocadas por uma questão social, econômica, política, nessa situação em que estão. Mas existe esse passo anterior que nós da PAPS, pensando em projetos voltados para essa comunidade, nos preocupamos agora. E quando eu vim participar do fórum, eu trouxe exatamente essa contribuição pelo lado educador. Existe uma pergunta fundamental: sabemos lidar com nossas crianças? Se no trabalho de planejamento familiar, de orientação às famílias, no momento de escolha de ter filhos, começarmos a fazer toda uma reflexão no sentido de que paternidade e maternidade são habilidades e competências que não nascemos, mas que aprendemos. E aprendemos nas culturas em que vivemos. Se temos uma estrutura sólida de família que nos gerou o aspecto transgeracional de passarmos valores, valores sólidos de educação, de afeto e de carinho, isto vai de geração para geração. Mas na fragilidade que temos junto a essas famílias colocadas em vulnerabilidade social, que até nem sabe o que é autoestima, autoimagem, não sabe o que é respeito, não sabem porque não tiveram, não sabem nem o que é afeto porque não tiveram. Quer dizer, o risco transgeracional de não passar algo positivo para as novas crianças, os novos bebês, é muito grande. Então, discutir ou fazer parte da discussão desse planejamento, perguntas fundamentais como: sabemos lidar com nossas crianças? Os colegas aqui vão concordar comigo. A cada dia que levantamos, nós que somos pais, temos filhos, é uma surpresa e um aprendizado constante como lidar com as nossas crianças nesse mundo altamente em mudança, complexo e agressivo que vivemos hoje. Eu fui buscar até uma publicação sobre o direito da criança ao respeito de um grande pediatra polonês, publicado em 1913 e reeditado em 86, altamente inovadora e contemporânea, quando nos mostra que há um desrespeito às nossas crianças desde o momento do nascimento, incutindo a elas sentimentos de culpa, como se foi por culpa delas que eu vivo essa situação hoje, foi por causa delas, e a gente ouve às vezes essas expressões. Então, se discutirmos o direito ao respeito a essas crianças como parte deste processo de conscientização da importância de se planejar, de ter uma paternidade e uma maternidade responsável, porque temos aqui realmente um ser humano que já nasce com toda uma potencialidade a trabalhar, aí vamos pensar duas vezes. E acho que não é gratuito, né, doutor, que lá na Constituição nós temos o artigo 226 que toca no planejamento familiar, mas o próximo artigo, que é o 227, o que ele fala? Que é responsabilidade da família, do Estado e da sociedade garantir às crianças vários direitos. Direito à saúde, direito à educação, direito ao lazer. E aqui é um direito que não se discute, o direito ao respeito que ela merece desde a fase embrionária, né? Desde a fase da gestação. Então, educação e saúde
Eu nunca vi como duas áreas isoladas. E quanto mais eu tive a experiência como consultora da Unesco nos 2 programas sobre a primeira infância, o Primeira Infância Melhor e depois o programa Fundo do Milênio para a Primeira Infância, a gente vê assim quanto são áreas intrínsecas, né? Além de ser a base, a educação. Mas eu vejo aqui no planejamento familiar mais ainda essa proximidade. O artigo 226 e o artigo 227, que já nos mostra assim, toda a bagagem de direitos, o que, portanto, nos responsabiliza e nos compromete enquanto família, enquanto pais e enquanto sociedade, quando se pensa em gerar uma criança. Esse próprio autor, no outro livro que ele tem, Como Amar uma Criança, ele diz: a cada criança nascida, teríamos que pensar, enquanto política pública, já ter vaga na escola, vaga numa creche, os serviços todos que a sociedade oferece já teriam que estar disponíveis, digamos assim, para acolher essa criança, esse bebê. E é exatamente esse aspecto de responsabilidade social da sociedade em si, que eu acho que o tipo de projeto vereador quer atender, né? Perfeito. A gente tem dados do censo do ano passado mostrando aqui que 8,5% da população brasileira ainda vive em situação de miséria, né? Exato. E o interessante é que o projeto é para erradicar a miséria por meio do planejamento familiar, né? Apesar de o Dr. Mauro ter bem lembrado, é proibido fazer controle de natalidade no Brasil, mas é uma maneira de conscientizar a população. Sem dúvida, Poliana, o que acontece é o seguinte: a gente vê que o planejamento familiar ele vai muito além de uma questão meramente de saúde pública. Ele envolve todos os programas, vamos dizer assim, todas as necessidades da sociedade. Ele envolve a moradia, ele envolve o meio ambiente, a educação, a segurança. Ou seja, aquelas famílias que são bem constituídas, que as pessoas realmente têm os filhos que querem e que podem criar, que podem dar atenção, são famílias diferenciadas. E a nossa população, ela se encaminha nesse sentido. O censo, ele demonstrou isso, que mesmo em Porto Alegre, nas nossas áreas mais pobres, já está havendo uma redução significativa, no sentido que nós temos menos crianças hoje de 0 a 4 anos do que tínhamos nas mesmas populações no censo do ano 2000. Então isso reflete uma conscientização também das camadas sociais mais pobres, e aí passa pela informatização, pelo acesso, pelo conhecimento, passa por uma série de questões que vem melhorando, e a própria camada mais pobre, até de miséria na sociedade, ela tem tido um acesso um pouco melhor. É nesse sentido que nós conseguimos constituir em Porto Alegre, desde 2009, um Centro Municipal de Planejamento Familiar, que já existe no Hospital Presidente Vargas e tem atendido, já atendeu milhares de pessoas, já tem 2 anos de existência. Todas as políticas de planejamento familiar são ali disponibilizadas, inclusive o pessoal que tem dificuldade de procriação, para tentar fazer um diagnóstico que conforme um tratamento da infertilidade. Uma coisa que fica bem clara também, e nós tivemos recentemente com o Márcio Postman, que é o presidente do IPEA, que faz um estudo estatístico fantástico no nosso país aí, onde está definido que 50% das pessoas em situação de miséria hoje no país são crianças. Então nós temos realmente que ter políticas muito fortes para as crianças também. Então o planejamento familiar, ele é preventivo para que nós tenhamos as crianças numa situação, numa condição de vida melhor e que possa ter uma condição de cidadania melhor. Pois é até assustador quando a gente lê pesquisas que em tempos agora, como o vereador bem disse, de informatização, ainda a principal questão da gravidez indesejada é a falta de informação, né? Eu não sei como é que isso se dá em municípios onde já existe há mais tempo, como Alvorada, o programa de planejamento familiar. Continua essa questão da falta de informação? Não, hoje, como a Alvorada é uma cidade mais pequena, é uma cidade que tem 200 mil habitantes, né? Eu não sei se dado do 8% é de Porto Alegre. Do Brasil. 8,5% de miséria. Todo o Brasil. Todo o Brasil. Não sei se vocês se dão conta do que é isso. Qual é a população do Brasil hoje? 193 milhões. E quanto dá 8%? Em torno de uns 18 milhões de pessoas. 18 mil, abaixo, você sabe que é abaixo da linha de miséria, não é isso? Ganha menos de um salário mínimo. Menos de $1 por dia. Menos de $1 por dia. Vive com menos de $1 por dia. Né? Eu digo para vocês que a Alvorada, 17% da população está abaixo da linha da miséria.
Dos 200 mil habitantes, daria o quê? 34 mil pessoas abaixo da linha da miséria. Por isso que eu acho que Alvorada é uma cidade que, em termos de planejamento familiar, tem que se trabalhar, e está se trabalhando muito em planejamento familiar. Mas, por outro lado, nessa população, que é muito mais difícil fazer planejamento familiar. Eu dei um exemplo de uma família lá de Alvorada, do Sítio dos Açudes, né? Uma senhora que tinha 35, 36 anos, com 17 filhos, não é isso? A nossa equipe foi lá, visitou e convenceu a senhora a fazer uma laqueadura junto com o companheiro dela, mas chegava na hora marcada, ela não ia, e 3, 4 vezes não ia, né? Até que a gente conseguiu fazer uma vasectomia do companheiro dela. O que aconteceu? 2 meses depois ela largou o companheiro. Né? Por quê? Porque esses filhos dela é que mantinham ela. A mendicância, esse tipo de coisa, ficavam pedindo esmola lá na frente do bico e no final do mês vinham. Mas existe uma diferença de mentalidade. Eu lembro, inclusive, de um documentário de uma cineasta gaúcha, da Liliana Susba, que chamava A Invenção da Infância. Exato. E ela mostrava a diferença, como ela pegou famílias do Nordeste, famílias pobres, inclusive aqui do Sul, que tinham a mentalidade de que quanto mais filhos, mais fácil vai ser para a família trabalhar, são mais trabalhadores. Enquanto que as classes A e B consideram quanto mais filhos, mais gastos. Então, ao mesmo tempo, é diferente, são pessoas... Mas a gente está conseguindo trabalhar de alguma maneira nesse sentido, porque esse tipo de pessoas tu tem que buscar em casa, tu tem que levar, tu tem que trazer, não tem nem dinheiro para o ônibus. Claro. Isso é fundamental, que o doutor acabou de falar. É dar o acesso para essa camada da população, e isso é que esse projeto que eu tenho agora em andamento aqui faz. Ele facilita essa camada de população a ter o planejamento familiar dentro do Sistema Único de Saúde. Porque hoje a pessoa em situação de miséria, ela disputa com alguém que tem o SUS da classe média, por exemplo. Né? Então, e essa pessoa da miséria, ela não tem nem como chegar. Ela chega uma vez, falta isso, falta aquilo. Na segunda ela não vai e já engravida sem querer novamente. Mas isso tem que haver um comportamento proativo do Estado. Exatamente. Né? Porque se nós formos procurar fazer uma investigação histórica nas pessoas, nós vamos ver que é uma pessoa que também nasceu em condições de vulnerabilidade. Existe uma história. Existe toda uma história. Então, se o Estado não interferir, e é por isso que a criança tem absoluta prioridade. Por quê? Porque se nós investirmos nessa criança que vai nascer agora, se nós planejarmos essa criança que vai nascer agora, não será um adulto que reproduzirá esse estado de coisas. Então, é por isso que a busca do Estado, ela tem que ser ativa. As propostas de políticas da Prefeitura, do Estado membro e da União tem que ser proativa. E como é que se faz isso? É aí que nós batemos na tecla de que é uma ação básica de saúde. Como é que a gente faz isso? Estratégia de saúde da família, quer dizer, o agente comunitário de saúde, ciente dessa realidade, que está ali na comunidade, que conhece as pessoas, que vai interferir neste processo para cooptar. E o agente comunitário de saúde é um cidadão local, é alguém em cuja pessoa a comunidade tem confiança, é esse que vai conseguir cooptar essas pessoas para que adiram aos programas. Porque na lei está tudo muito bonitinho, na lei está tudo muito certo. Quer dizer, o artigo 5º diz que é dever do Estado, via Sistema Único de Saúde e sistema educacional. Então esses dois sistemas têm que se comunicar, esses dois sistemas têm que conversar para oferecer isso à população. E o artigo 3º diz que, entre outras ações, devem ser desenvolvidas as ações de educação e de proteção e assistência à concepção e à contracepção, como falou o vereador Raul e como falou o doutor Daci, atendimento pré-natal. Quer dizer, nós temos que ter preocupação com essas crianças que nascerão, assistência ao parto, ao puerpério, assistência ao neonato, ao recém-nascido, portanto,
controle de doenças sexualmente transmissíveis, quer dizer, controle e prevenção de câncer cervicuterino, câncer de pênis. Então, quer dizer, são todas ações voltadas a um desenvolvimento de cidadania, se nós formos ver. Porque essas pessoas que não têm a consciência, a cidadania não chegou até elas. Elas não têm sequer condições de raciocinar em termos de cidadania, em termos de sociedade, em termos de proteção da própria prole. E é aí que o Estado e a sociedade, porque é dever da família, da sociedade e do Estado. Quer dizer, quando a família não tem, a família perdeu esse lugar de reprodução de bons valores nos últimos tempos. Quer dizer, hoje nós temos basicamente um outro conceito de família. Então as famílias, nas mais das vezes, não têm todas essas condições de colocar para os seus filhos, de colocar para os seus adolescentes que irão reproduzir logo ali adiante. Aí nós temos a gravidez precoce, nós temos a gravidez na adolescência, que é uma dificuldade muito grande, essa gravidez sem planejamento familiar. Então as famílias perderam essa condição que tinham, as boas famílias de antigamente, perderam essa condição que tinham de espaço de reprodução de bons valores. E deverá haver uma ação da sociedade e do Estado, concertada, para que nós busquemos isso, para que as famílias e as pessoas, ainda que não sejam as famílias, mas que as pessoas individualmente tenham consciência dessas necessidades e das possibilidades do Estado atuar. Tu achas então áreas. que além de programas de saúde precisaria de um programa educacional mais forte nesse sentido? Sim, o programa ele é todo previsto, ele é todo concebido para que haja ações educacionais também, porque as ações de saúde, elas também são ações educacionais. Claro, mas eu digo pontualmente, assim, porque a gente tem na Constituição um guarda-chuva, né? Mas esse tipo de projeto que inclui do Dr. Raul são coisas mais pontuais, né? Sim, mas esse projeto, só te interrompendo um pouco, ele basicamente ele fala na questão da priorização para o SUS dessa faixa da população e fala também na questão educacional. Ou seja, ele também cria a Secretaria Municipal de Educação junto com a Secretaria da Saúde. Esse projeto ele cria essa parceria, né? Justamente para que haja a divulgação permanente da informação, do conhecimento, né? E uma coisa que o doutor, só um pouquinho, só para finalizar, que o Dr. Mauro falou que é extremamente importante nessa camada, é a busca ativa dessas pessoas. Ou seja através da estratégia de saúde da família, que muitas vezes também não cobre toda a área que deve cobrir. Infelizmente o Brasil hoje, isso é uma estratégia, um programa, ainda tem que crescer muito, vem crescendo bastante em Porto Alegre, né? Mas o que a gente vê é o seguinte, temos ONGs fazendo isso, inclusive, fazendo esse trabalho no sentido de informar e dar acesso. E mais de 50% dessa camada da população se interessa pelo tema. Agora, se interessar e ser informado é um estágio. O acesso é o passo seguinte. E aí é que entra isso que nós estamos falando, da busca ativa, que é a operacionalização do processo. Fazer com que aquela vontade que essa pessoa, lá muitas vezes de uma vila, do fundo de uma pocilga, se transforme em realidade e em qualidade de vida para ela e para toda a população. Eu queria até ratificar em cima disso, doutor Raul, e da sua colocação também, o seguinte: nós estamos lidando, quando nós falamos em particular, essas comunidades que têm uma situação de miserabilidade muito grande, como lá em Alvorada, o próprio índice do país, com uma outra realidade que nós não estávamos acostumados a lidar, é que nem essas comunidades que hoje Porto Alegre está vivendo num momento de assentamento e reassentamento de comunidades com alto índice de miserabilidade. Tem um passo anterior à informação e o acesso à informação. É o passo anterior de que essas pessoas, de certa forma, olhem no espelho e se belisquem e dizer: eu existo. Porque elas estão até hoje, ou estavam até hoje, numa situação de invisibilidade total. E a invisibilidade total, nós não estamos acostumados a lidar com ela. Só que hoje, pelo acesso ao que o governo oferece, Bolsa Família, ajuda, elas já começam a entrar numa outra cadeia. Mas lidar com elas no sentido assim, como é que eu construo com ela essa empatia, esse movimento de que eu posso confiar,
porque eu sei que tu tens potencial, que tu tens inteligência, que é o primeiro movimento para despertar o desejo de querer saber. E despertando o desejo de querer saber, ter uma rede de serviços, que seria, no caso, a estratégia da saúde da família, toda essa equipe que o serviço público oferece, para começar o processo de conscientização. Então, esse processo anterior, nós estamos hoje estudando profundamente um conceito novo, chama-se mentoring, mentorship. É um conceito novo que não tem até uma boa tradução no português. E é um termo que vem de 2008 para cá, exatamente preocupado com essa, na visão da clássico do mentor. Mas é aquele mentor que vai permanentemente, que nem quando o bebê nasce, dar todo o apoio e o acompanhamento até que ele engatinhe, levante e caminhe por si só. Então, para isso acontecer, no sentido desse trabalho de planejamento familiar, eu tenho que começar desse passo anterior à informação, que é da visibilidade, da consciência de si, que eu sou uma pessoa, que eu existo. E que, como eu existo, eu sou um cidadão de direitos. E se eu sou um cidadão de direitos, opa, então tem aqui uma rede que eu posso agora me informar e atender. Então, nós temos um passo hoje altamente desafiador, que é anterior à informação, ao acesso à informação. É o dar visibilidade, esse movimento do desejo, esse movimento do querer, para que essas pessoas efetivamente venham se apropriar da proposta. E veja aí, mais do que nunca, esse vínculo educativo, mas esse vínculo educativo com essa outra perspectiva. Senão nós não vamos verdadeiramente incluí-los. Aí corremos risco, como muitas propostas do governo que são efetivamente boas, nos falham no monitoramento. Então se implanta, mas como não há um acompanhamento permanente, e essas são tão frágeis, essas pessoas e essas comunidades, que requerem um acompanhamento que nem um bebê, permanentemente, até que elas se apropriem e comecem a andar com as suas próprias pernas. É nesse sentido que eu acho que o papel da Câmara de Vereadores aqui se expande para além da legislação, né? Porque a gente vê aqui, inclusive até na Comissão de Saúde, da qual o senhor faz parte, a gente não vê tantas discussões, tantas demandas da população a respeito do planejamento familiar, porque talvez isso já esteja um pouco encaminhado. Mas a gente vê aqui na Comissão de Habitação muitas pessoas se dando conta dos seus direitos e vindo aqui requerer a realocação, requerer o reassentamento. Então a gente vê que a Câmara recebe essas pessoas e tenta dar uma resposta. Mas né? O foco é um pouco diferente, porque a Comissão de Habitação, por exemplo, ela trabalha com o incêndio. Né? Claro, e o planejamento familiar, exato, ele é a prevenção, do incêndio. Exato. O planejamento, o pessoal às vezes fala esse tipo de coisa assim, olha, isso aí só vai acontecer daqui a 30 anos, né? Mas é que se a gente não começar a trabalhar hoje, quem não começa a estudar piano hoje não dá concerto daqui a 10 anos. Então nós temos que começar hoje, e iniciativas como essas do vereador Raul fazem com que a população desperte para os seus direitos e despertem até para essa existência que às vezes está latente, né? Quer dizer, iniciativas como essa vão lá fazer valer o inciso 3º do artigo 3º dos Fundamentos da República, que é a dignidade da pessoa humana. Fazer com que o sujeito se conceba digno e existente a partir dali, e saber que ele interfere não só no seu próprio destino, mas ele interfere no destino de toda a sua comunidade, de toda a sua população. E a Câmara de Vereadores, sem dúvida, é um espaço de cidadania. A Câmara de Vereadores é o local, não é à toa que todas as nossas construções teóricas de Estado, de cidadania e até de atenção, elas começam pela família, pela comunidade e depois pelo Estado. Por quê? Porque se começa sempre do espaço regional de menor abrangência. E é nos municípios e aí nas câmaras de vereadores que os cidadãos levam as suas maiores angústias. Né? Dificilmente é mais fácil ouvir a Câmara de Vereadores do que a Assembleia. Claro, aqui nós estamos falando em nível de capital, que é tudo mais ou menos o mesmo passo. Mas no interior isso é muito comum. Em Alvorada isso é muito comum. Eles acessam a Câmara de Vereadores, eles acessam a Prefeitura Municipal, mas não acessam a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado. Quer dizer, já é algo
uma coisa mais distante. Então é nos municípios e nos legislativos municipais que essas questões de cidadania são mais latentes, são mais evidentes, e se pode, em contrapartida, fazer com que haja um desenvolvimento maior dessa cidadania. Daí a importância, sem dúvida, das câmaras de vereadores e dos municípios para que a gente dê o passo à frente, claro, né, na construção social. Bom, infelizmente a gente está aqui chegando ao final do programa e eu quero exatamente começar as nossas considerações finais por ti, Darcy, a partir da tua experiência aí em Alvorada. Na realidade, falando em termos educacionais, que eu acho muito importante também, em Alvorada tem um subprojeto do planejamento familiar chamado Projeto Ficando a Par, onde se trabalha nas escolas municipais. Hoje tem algumas escolas que são projetos pilotos, inclusive as 3 maiores de Alvorada. Os professores são capacitados a dar aula sobre planejamento familiar. Tem um negócio chamado Planejamento Familiar, que tem aula e no final do ano eles fazem a prova também, né? Até porque a gente tem que pensar também em termos de adolescente, porque uma coisa muito grave aqui do país é a questão de gestação na adolescência. Em Alvorada, vou te dar um dado, no hospital de Alvorada, 2 partos por semana são em adolescentes com menos de 14 anos. Isso é um horror, mas é uma verdade. Foi um dado que eu peguei lá do hospital de Alvorada. Então, em termos educacionais é muito importante, não só trabalhar a família já formada, mas sim também aquela família que vai se formar. Perfeito. Perfeito. Através do estudante. Isso a gente está procurando trabalhar também dentro do município de Alvorada. Tá ótimo, muito obrigada pela tua participação, pela tua colaboração aqui. Maria da Graça, considerações finais aqui para fechar o programa. Estar aqui e falar deste lugar da educação, para mim foi e sempre é uma honra, para exatamente ampliar e dizer às pessoas que a base de tudo, o pilar da casa, é a questão educativa. E a questão educativa, quando se pensa vinculada a um projeto inovador, como o do Dr. Raul, na questão do planejamento familiar e das ações que já acontecem em Alvorada, e sempre trazer presente o que a própria lei apregoa e que nós desconhecemos muitas vezes, isso também é um processo educativo, conhecer a legislação a respeito, nos mostra cada vez mais que é urgente que os pais, os jovens, lá na escola, comece a se conscientizar que ter uma criança não é uma Barbie, não é um objeto decorativo. É um ser humano com todos os seus direitos que tem que ser respeitados desde o início da vida e que para isso requer posturas, atitudes, valores. E esses valores, se não existem no seio familiar e na própria cultura local ou na comunidade, onde buscar? Temos que buscar dentro de nós essa chama viva, essa criança viva que temos, e dentro do seio do sistema escolar entender, ações isoladas não cabem mais. Educação tem que trabalhar atrelado à saúde, atrelado à cultura, atrelado à assistência social, parcerias, monitoramento constante e entender que as famílias em miserabilidade total é uma outra cultura. E para despertar o desejo delas, de elas se tornarem cidadãos, existe um passo anterior. E este movimento é compromisso de cada um de nós, é um compromisso da sociedade e tem que ser hoje também um compromisso do Estado. Então, educação junto com saúde, cada vez tem que se abraçar mais e se consolidar mais, e especialmente em ações preventivas como a questão do planejamento familiar. Doutor Mauro, amparo legal já temos, né? Falta só colocar em prática essa questão. Sem dúvida. E nós do Ministério Público, que somos os encarregados constitucionalmente de cobrar dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública respeito aos direitos postos na Constituição, temos trabalhado para fazer com que as comunidades também tomem a frente dos seus direitos, né? Seja na área da infância e juventude, seja na área da saúde, seja na área do urbanismo, do meio ambiente, todas essas áreas que dizem diretamente com a formação do ser humano, né?
estamos aqui à disposição na Promotoria de Justiça dos Direitos Humanos, que fica lá na Santana 440, para encaminhar as ações da comunidade, e também na FMP, na Fundação Escola Superior do Ministério Público, onde nós trabalhamos todas essas questões nos nossos cursos de graduação e de pós-graduação e também nos preparatórios nessas áreas. Já fizemos cursos ali de preparação para conselheiros tutelares, para outros agentes públicos que trabalham na área da educação, na área da saúde e na área do direito, para promover cidadania, que é isso que o Ministério Público busca, né? É fazer com que os direitos do cidadão sejam respeitados por todos, pela sociedade e pelo Estado. E nesse sentido, eu agradeço o espaço que foi concedido aqui à FMP e ao Ministério Público, pelo vereador Dr. Raul, pela TV Câmara, e dizer da minha alegria de dividir o espaço com pessoas tão ilustres quanto o Dr. Darcy e a doutora Maria da Graça aqui, que tão bem nos esclareceram com as suas experiências profissionais. Muito obrigado. Tá certo, muito obrigada. Vereador, então esse projeto de lei que institui o Programa de Combate à Miséria por meio do planejamento familiar já teve parecer positivo da Procuradoria aqui da Casa e agora passa pelas comissões. Exatamente. Eu gostaria de deixar bem claro, sim, o meu empenho para que isso aconteça junto a esse projeto, que agora já é realidade, que vem a nível nacional, que está sendo instalado no país, que é o Brasil Sem Miséria, enfim, porque nós achamos que isso deve ser uma atitude conjunta, né? Já tivemos a oportunidade de participar agora, recentemente, da instalação aqui na Casa de uma frente parlamentar que a gente ajuda na coordenação de combate à miséria na cidade, e eu acho que é uma área que está precisando justamente esse processo de busca ativa, de parceria com a comunidade mais pobre, que o ente público chegue até lá e disponibilize o serviço. Porque o planejamento familiar, e o Dr. Darcy sabe bem, um centro bem montado, ele muitas vezes, o problema é a primeira ida da pessoa lá. A pessoa tem que ir lá, tem que ser bem atendida, a partir daí ela acaba se autodisciplinando, ela vai na busca por si própria. O importante é que nós saibamos aonde estão as pessoas realmente em situação de miséria e que vamos até lá e que nós as atendamos para que aquelas que realmente querem melhorar, querem se qualificar, tenham essa oportunidade. Então, quero agradecer a todos que nos assistem e principalmente a todos que aqui puderam dar esses seus depoimentos de qualidade, de experiência, que com certeza engrandeceram a todos nós aqui e todos aqueles que assistiram esse programa. Tá certo, agradeço muito a participação de todos vocês, agradeço também a sua audiência. Porto Alegre em Debate termina aqui, nós nos vemos no próximo programa.